Supremo. Na hora que está a polarização, o Supremo tinha que falar assim, agora, opa, vamos seguir a Constituição, vamos ser a Corte Constitucional, e não está fazendo esse papel. E por isso é um poder hoje que, infelizmente, alimenta a polarização e fortalece o populismo. Porque alguém fala, você vê, dá para acreditar nesse Supremo tomando uma decisão dessa? Dá para acreditar no Supremo que não respeita a liberdade de expressão, o artigo 5º da Constituição, que tem inquérito sigiloso por tempo indeterminado durante 4, 5 anos? Isso não existe no Estado Democrático de Direito. Então isso acaba minando a credibilidade daquele que deveria ser o que eu chamo o adulto na sala, o poder moderador, e acaba fomentando esse ciclo vicioso do radicalismo e do populismo. Ô Pedro, você acha que a gente tem... Qual é o caminho para a gente reverter isso, ou isso vai escalar a um ponto de quebrar em algum momento mesmo? Alguma coisa vai quebrar? Cara... Falando quebrar de gente na rua, de confronto, de coisa séria mesmo. Você teve Israel. Sim. A quantidade de gente que está na rua há 3 anos batendo no fato de que o Netanyahu está tentando intervir na Suprema Corte. Verdade. É aquilo que o Felipe está falando quando ele fala de uma sociedade civil presente. Qual é a diferença quando você pega o antigo Partido Republicano e o Partido Democrata? Qual é a diferença de visão de mundo que existe entre aquilo que os republicanos chamavam de neoconservadorismo e o liberalismo representado pela direita do Partido Democrata, né? Obama, Clinton, etc. A diferença é a seguinte, quando Clinton estava no governo e a Madeleine Albright era ministra das Relações Exteriores, que é a Secretaria de Estado, eles organizaram... Pegaram Fundação Ford aqui, George Soros ali com a Open Society e tudo mais, e começaram a distribuir dinheiro na Europa do Leste, que tinha acabado de sair do comunismo soviético. E qual era o objetivo daquilo? Era fomentar jornal, sindicato, associação de moradores, universidade e tudo mais, que são todas essas estruturas que, em essência, botam as pessoas para conversar sobre o problema da fábrica delas, o problema do bairro delas, o problema é botar as pessoas com o hábito de conversar. Porque quando você tem gente que conversa sobre os problemas comuns daquela comunidade, você começa a incentivar a formação dessa sociedade civil, que é a base em cima da qual uma democracia consegue funcionar. O que os neoconservadores achavam? Achavam que eles conseguiam entrar num país como o Iraque, derrubar o governo, botar uma grana no governo e pronto, tem uma democracia, agora faz uma eleição aí. Não acontece. A democracia vem de baixo para cima, não de cima para baixo. A gente não tem no Brasil hoje uma sociedade civil ativa desse jeito. A gente já teve mais. Na virada do final da ditadura, virada dos anos 80 para os anos 90, pipocou ONG, tinha movimento o tempo todo, de esquerda, de direita, tinha um monte de gente falando. A gente perdeu essa capacidade. E aí entra no problema da polarização que o Felipe estava falando, que é o seguinte, é aquilo que eu estava comentando. Quando o réu é de direita, a turma da direita diz o Supremo está exagerando, está punindo, está rígido, tudo mais. E a esquerda está dizendo, não, é só justiça. Claro, é o meu inimigo. Quando os réus eram de esquerda, a turma da direita, não, isso é só justiça, tudo mais e tal. E, cara, a quantidade de gente que o Moro botou na cadeia, sem qualquer tipo de justificativa na Lava Jato, entendeu? Ultrapassando direitos individuais, a torta e direito. Quer dizer, esse punitivismo do Supremo, esse rigor, essa coisa draconiana do Supremo já está aí há algum tempo. Agora, se você só consegue perceber, se as pessoas que estão ativas conversando sobre política só conseguem perceber que tem um problema quando é com o seu time e não conseguem perceber quando é com outro time, a gente não consegue sequer uma base em cima da qual a gente possa conversar para ter opiniões diferentes a respeito dos mesmos fatos. A gente não concorda a respeito dos mesmos fatos.
instituição, democracia, o troço é construção lenta. É muitas décadas mesmo, tipo 60 anos, 70 anos, 80 anos. Você precisa muito tempo de democracia contínua, democracia funcionando até que as instituições vão assentando, a cultura democrática se consolida na sociedade e tudo mais. O problema é que a gente teve muitas tentativas demais de ruptura nos últimos anos. E isso traumatiza a democracia. Cara, instituição só se resolve quando a gente consegue voltar a ter espaço para diálogo. Nesse momento, a gente sequer tem espaço para diálogo. Se não há espaço para diálogo, se as pessoas estão berrando umas com as outras, como está acontecendo nesse processo de polarização exacerbada que a gente está vivendo, a sorte que a gente tem é se a gente continuar como a gente está. Sem diálogo, não vai. A bênção que a gente pode esperar para a próxima eleição do ano que vem... O ano que vem já. É voltar a ter alguém na presidência da República que não fique xingando o outro lado o tempo todo. Que compreenda que o outro lado é alguém com quem você conversa. Pode ser adversário de ideias, mas é alguém que tem ideias que são igualmente legítimas e tudo mais. A gente precisa voltar para esse mundo. Mas não parece que, ao meu ver, o que a gente viu aqui em São Paulo, principalmente no primeiro turno, que parece que só tem dois tipos de candidatos que vão para o segundo turno, né? O que se alinha ao Lula e o que se alinha ao bolsonarismo. E todo o meio parece que não consegue arranjar gente para ir para o segundo turno. Olha, e no segundo turno aí um moderado vence. O Andrei Roman, que é o CEO da Atlas Inteligência, tem um estudo super interessante que é o seguinte. O que ele mostra, analisando várias eleições estaduais e as últimas eleições federais no Brasil, é o seguinte. E você já vai entender o que eu quero dizer com isso. É muito difícil um candidato de terceira via, quer dizer, um candidato que não está nem no polo PT, nem no polo bolsonarista, chegar ao segundo turno. Muito difícil. Agora, quando chega, ganha de lavada. Sim. Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul. Ele não era o candidato do PT, ele não era o candidato do bolsonarismo. Foi dificílimo chegar no segundo turno. Aí não importa se está tirando o cara do PT ou o cara do Bolsonaro. Não importa quem você tira. Se esse candidato chega ao segundo turno, ele ganha mole. Se na eleição do ano que vem, por exemplo, pinta um candidato um candidato... Terceira via? De terceira via, e aí não importa de que lado do espectro esteja vindo, mas que não seja o candidato do Lula, que provavelmente vai ser o próprio Lula, e que não seja o candidato que tem a bênção do bolsonarismo. Se essa figura chega no segundo turno, leva de lavada. Por causa da rejeição, né? A gente tem que ver duas coisas. A sociedade civil realmente perdeu essa capacidade de diálogo, porque a sociedade tem que ter uma base de valores comuns. Ser comum aqueles valores, aí tem o respeito, aí você tem a deferência, tem a civilidade. Né? E a gente perdeu isso, civilidade, respeito. Então não escuta mais o outro. Eu vou dizer que um dos atos mais interessantes recentes de respeito foi quando o John McCain morreu, que foi o candidato republicano. Grande sujeito. Quem foi uma das pessoas que acabou fazendo o discurso foi o Obama, que era do Partido Democrata. E que derrotou ele na eleição. Exatamente, que disputou com ele. Então, assim, você veja a grandeza. Imagina você chamar o seu adversário político, uma pessoa que você considera, e ele mesmo, o Obama faz um discurso dizendo, olha, minha vida com o McCain foi dura, porque o McCain era um cara duro e tal. Mas essa história de tudo acontece nessa hora do respeito, nessa hora da civilidade, e você reconhece a grandeza no seu adversário. Isso é uma coisa extraordinária na política democrática. Isso não tem mais hoje, isso acabou. Né? Eu não vejo um país que hoje tem só essa coisa que o adversário político é o inimigo a ser derrotado. Né? Então, ser eliminado. Eliminado. Né? Então, a coisa de eliminar, você não tolera nem escutar a voz da pessoa. Então, isso é muito negativo para a sociedade. Então, agora, eu venho